A palavra de Deus fala lá em Marcos 11, 15 a 19 assim. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: Não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuraram uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, para te cultuar. E nós te pedimos, Deus, fala aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Fale aos nossos corações através da minha vida e fale aos nossos corações apesar da minha vida, porque sou falho e pecador. É em Cristo Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Alguém aqui já foi na 25 de março? Provavelmente muita gente aqui já foi na 25 de março. Se você mora aqui ou às vezes se você está de passagem, você vai lá para conhecer, não sei porquê, mas você vai lá para conhecer, para estar lá na 25. E às vezes até mesmo contrariado, né, pela esposa, apenas para ali carregar as inúmeras sacolas que a gente compra, né? Eu não é um desabafo não, eu amo na 25, a minha esposa sabe muito bem disso. Mas lá é um lugar daqueles que é lotado, né? Cheio de barracas, é lojas, é ambulantes vendendo qualquer coisa, né? Desde comida de rua até bugigangas, bijuteria, roupas, tem de tudo lá. De tudo que você procurar, você vai achar lá na 25. É impressionante. Os vendedores gritam, cada um tentando chamar a atenção e oferecer ali os seus produtos, enquanto pessoas se espremem entre as barracas, né? E pechincham preços. E ali também tem gente, né? Vendedores tentando passar a perna nas pessoas que estão de fora. E a gente sabe muito bem que isso é uma realidade. É uma loucura. Só quem foi sabe como é que é, né? E vai no hora de pico para você ver como que é uma loucura. Final de semana, então, não dá nem para se mexer direito. Perto de festas, então, nossa, uma loucura. Agora, eu queria que vocês imaginassem essa mesma cena que vocês conhecem muito bem, mas agora dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. Pararam para pensar nisso? Ao invés de bancos de oração, há barracas, há mesas, há vendedores. Em vez de um lugar de silêncio ali e contemplação, há um som de inúmeras transações acontecendo. Moedas caindo, mercadores negociando. A reverência ali ela foi substituída pela pressa, pelo barulho, por um mercado. E essa era a situação do templo de Jerusalém, quando Jesus chegou lá. Hoje nós vamos nos aprofundar nessa cena e entender aqui o que o zelo de Jesus naquele momento pela casa de Deus nos ensina, como nós devemos valorizar o nosso próprio tempo, o nosso coração e a nossa adoração. O texto fala que chegaram a Jerusalém, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Também virou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus e os seus discípulos, eles chegaram até Jerusalém, o texto nos fala. Entraram no templo, mais propriamente dito na parte do templo onde era chamado átrio dos gentios, o pátio dos gentios. O templo ele era dividido entre áreas específicas ali. E o pátio de gentios era a única parte do templo onde pessoas de outras nações tinham a permissão para adorar o Deus de Israel. Era ali naquele pátio dos gentios. O templo em Jerusalém era o centro da vida espiritual, o centro da vida social e até mesmo econômica de Israel.
Era onde as pessoas vinham para oferecer sacrifícios a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, buscar a direção e adorar ali. Era ali no templo. No entanto, ao entrar no templo, Jesus encontra um mercado caótico. Imagine o espetáculo deprimente ali, onde ele pôde presenciar com seus olhos, com seus ouvidos, até mesmo com as suas narinas. Os sons de vendedores gritando, animais sendo negociados, moedas tintilando nas mesas dos cambistas. O cheiro de animais como bois, ovelhas, pombas e a agitação da multidão transformaram o lugar sagrado em um bazar comercial. Em tempos de grandes festas, como a Páscoa, que estava chegando, judeus e peregrinos de todas as partes do mundo conhecidos viajavam até Jerusalém para muitas vezes, a um custo muito alto e com grande sacrifício, poder ali cultuar a Deus e obedecer à lei de Moisés. Nas 3 semanas que antecedem a Páscoa, todo israelita com mais de 20 anos tinha que pagar ali o imposto anual no templo. E deveria pagar na própria cidade de Jerusalém, que ali era extremamente meritório para eles. Mas esses peregrinos vindo de todas as partes traziam consigo moedas gregas, moedas romanas, moedas egípcias. Mas no templo a moeda estrangeira não era aceita como pagamento. Então havia ali cambistas sentados em suas mesas, com pernas cruzadas, atrás das suas mesas cobertos de moedas. E além disso, a taxa no templo de meio ciclo, que era a moeda ali, tinha que ser paga em moeda judaica. O dinheiro judaico precisava cumprir ali vários ritos de purificação. Por isso não podia ser qualquer moeda. E desse modo, os cambistas trocavam moedas estrangeiras pela moeda local, cobrando ali uma pequena taxa pelo serviço. E esse negócio também era muito lucrativo e apresentava uma grande oportunidade de roubar o peregrino que estava desavisado ali. Portanto, trocava-se muito dinheiro por ocasião da Páscoa, num total estimado ali entre 1 ou 2 milhões de denários. Naturalmente, sempre com uma margem de lucro para os cambistas que estavam ali trocando. O sumo sacerdote também tinha que administrar essa soma, e pela concessão, os cambistas tinham que pagar uma taxa para estes sacerdotes. Além disso, muitos desses peregrinos precisavam comprar animais para o sacrifício. E para isso eles trocavam suas moedas pelas moedas locais no templo. Mas é verdade que o peregrino poderia trazer ali o seu próprio animal para ser sacrificado. Mas se ele fizesse isso, corria o risco de esse animal não ser aceito, não ser aprovado. Os vendedores que estavam ali vendendo esses animais pagavam quantias generosas para obter ali concessões compradas dos sacerdotes. Uma parte desse dinheiro que tinha ali chegava nos cofres do esperto e rico Anás e também de Caifás. Os comerciantes e a classe sacerdotal eram ali parceiros de negócio, de um grande negócio, o negócio da fé. E ao entrar, Jesus nota aquela grande atividade de todos aqueles compradores e vendedores. Muito barulho, muita sujeira, muito fedor produzido pelos animais. Isso era o que Jesus via quando ele entrou no templo. E como se não bastasse, Jesus ele percebeu que no templo também era usado como uma espécie de atalho. Para muitos moradores de Jerusalém, atravessar o pátio dos gentios era de uma forma, uma ligação mais curta entre 2 pontos. É mais fácil atravessar um grande local ali, eles atravessavam
como se fosse um local de passagem, um local de travessia. Eles se acostumavam a usar ali o local sagrado deles como se fosse qualquer coisa, um local de travessia qualquer. O que Jesus viu foi que, por causa dessa conveniência deles de não precisarem fazer a volta no templo, eles utilizavam e levavam todo tipo de objeto para carregar através do templo. O lugar sagrado ali estava sendo usado para propósitos seculares ali, qualquer tipo de propósito. E imagine vocês, não é difícil de explicar ali a justa indignação que deve ter ardido nos olhos de Jesus. Então, vendo tudo isso, e movido por um zelo santo, Jesus, em um ato surpreendente e chocante ali, ele começa a expulsar os mercadores, ele vira as mesas dos cambistas. Ele derruba as cadeiras dos que vendiam pombas e outros animais e impede de pessoas de usarem o templo como passagem para carregar objetos e suas mercadorias. Jesus ele fica indignado. E o problema é que o templo, o lugar de adoração, foi convertido em espaço de comércio, injustiça. Os sacerdotes que eram responsáveis por proteger a santidade do templo estavam ali envolvidos em um sistema corrupto. Eles permitiam o comércio, eles lucravam com ele e colocavam interesses financeiros acima da devoção genuína. E essa falta de respeito para com o templo de Deus era um reflexo ali da condição espiritual do povo e da liderança religiosa daquela época. E ao tolerarem o comércio ali no templo e também a exploração das pessoas, dos peregrinos, muitas vezes de gentios que iam ali tentar cultuar a Deus, os líderes eles se mostravam ali que o seu coração estava mais inclinado ao lucro que ao verdadeiro culto a Deus. E quando Jesus ele entra, ele começa a derrubar as mesas, virando as cadeiras e expulsando os vendedores. Ele não está apenas corrigindo um comportamento, mas também confrontando a corrupção que tinha se infiltrado na prática religiosa e no coração daqueles que deveriam zelar pelo templo, pelo culto a Deus. A sua ação ali era uma denúncia viva que os líderes e o povo haviam perdido o foco. O que deveria ser um lugar de encontro com Deus havia se tornado um ambiente de exploração e comércio. Imagine a cena. As mesas viradas, as moedas caindo no chão, um tumulto crescendo. As pessoas olhando para Jesus com espanto e até certo temor também. Afinal, o templo era o lugar mais sagrado de Israel. O que ele pensava que era para agir assim? Quem ele pensava que era para agir dessa forma? Jesus está ali afirmando a sua própria autoridade sobre o templo, dizendo, como se ele estivesse dizendo, esta é a casa do meu Pai. Eu venho aqui para colocar a casa em ordem. E em meio àquele caos que seguiu a sua ação ali, Jesus ele começa a ensinar. Começa a ensinar o povo. A sua voz, ela traz uma autoridade, ela é clara, ela traz uma clareza. Ele cita aqui as escrituras lembrando o povo do propósito original do templo. A casa de Deus deveria ser um lugar de oração para todas as nações, mas havia se tornado um esconderijo para ladrões. A primeira afirmação que Jesus faz é uma promessa para a condição do templo, como Deus o queria. E nós lemos a passagem hoje aqui. E a segunda é uma denúncia da condição que Israel havia deixado o templo. O primeiro texto está lá em Isaías 56, 7. A citação que Jesus usa aqui, ela é central para entender a solução que ele oferece. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E oração aqui, meus irmãos, ela abrange todo tipo de adoração, incluindo também os sacrifícios no templo. Jesus aqui está declarando que o templo deveria ser um lugar de encontro com Deus para todas as nações, um espaço de intimidade, um espaço de humildade, de conexão genuína com Deus.
E a ênfase aqui que Jesus faz é para todas as nações. Todo o que Israel faz, tudo que Israel faz no templo, está inserido no propósito básico de Deus que vale para todo Israel. Que está lá em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Israel deveria ser uma bênção para todas as nações, para todas as famílias da terra, existir não à custa dos outros, mas em seu benefício. Israel, porém, tinha distorcido esse propósito. Exatamente no pátio dos gentios, onde tudo isso aconteceu, Israel era bênção para si mesma. Para si mesma. Fazia negócios e lucrava em detrimento daqueles que vinham de longe. E ao expulsar os mercadores dali, Jesus ele restaura a visão original do templo, que é um templo santo, onde a presença de Deus é honrada e acessível a todos os povos. Um lugar de oração, um lugar de adoração, Jesus está dizendo, para todos os povos. Mas ele diz, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Jeremias 7. A segunda parte da declaração é o próprio comentário de Cristo, no qual ele contraria ali o ideal divino de adoração com aquela descrição de Isaías 56:7 e com a presente situação que estava o templo. Uma condição que fez lembrar ele de Jeremias 7:11 e que ele cita. Mas aqui a segunda citação, Jesus ele se aproxima muito de Jeremias também. O único profeta que também se levantou no templo para questionar aquilo que estava acontecendo no templo naquela época, Jeremias. Veja Jeremias 7 comigo. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame essa mensagem ao povo. Ó Judá, ouça essa mensagem do Senhor. Escute todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Se vocês abandonarem os seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que se fazem falsas promessas e repetem, o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar os outros com justiça, se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, se pararem de cometer homicídio, se deixarem de prejudicar a si mesmos e ao adorar outros deuses. Então permitirei que fique nessa terra, que há muito tempo dei aos seus antepassados para sempre. Versículo 8. Não se deixe enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros deuses. E depois vir aqui, se apresentar diante de mim, em meu templo, e dizer, estamos seguros, pois para depois voltar e praticar todas essas coisas detestáveis. Vocês mesmos não reconhecem que esse templo, que leva o meu nome, se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal acontecer nele. Eu, o Senhor, falei. Agora vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que leva o meu nome. Vejam o que fiz ali por causa da perversidade do meu povo, os israelitas. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês não se recusaram a responder. Quando assim como destruí Siló, agora destruirei este templo que leva o meu nome. Este templo no qual vocês confiam, este lugar que dei a vocês e aos seus antepassados. Expulsarei vocês da minha esperança, da minha presença, e os enviarei para longe, como fiz com seus parentes, o povo de Israel. Olha que chocante
Deus falando para o povo na época de Jeremias. E foi o que aconteceu. O povo foi todo exilado, o templo foi destruído. Este é um novo templo onde Jesus está. O novo templo foi construído novamente. Nos dias de Jeremias, meus irmãos, também, como provado pelo famoso discurso aqui de Jeremias no templo, os judeus estavam oprimindo os estrangeiros, roubando, matando. Não obstante, também eles continuavam a oferecer o seu sacrifício no templo. Mesmo assim, eles ofereciam o sacrifício no templo, como se essa adoração meramente formal a Jeová fosse o suficiente ali. Como se essa simples presença no templo os protegesse da ira de Deus. Foi então que Jeremias disse: não acreditem em palavras enganosas, dizendo, o templo de Jeová, o templo de Jeová, o templo de Jeová é este que está aqui. O templo do Senhor é este aqui. Esta casa, que é chamada pelo meu nome, se tornou ali um covil de ladrões diante dos seus olhos. Jeremias diz. A história agora, ela se repetia durante os dias de Cristo Jesus. O templo tinha se tornado novamente uma caverna de ladrões, ou seja, eles usavam o templo como esconderijo, como um covil, como ali os ladrões que usavam as cavernas para se sentirem seguros. Eles usavam o templo para se sentirem seguros, mas agora à vista de todos. Um esconderijo de ladrões à vista de todos. Dali, os ladrões saíam para suas expedições de saque, saqueando a todos, assaltando a todos, em suas negociatas ali no pátio do templo. Os peregrinos indefesos eram seus alvos, que vinham do interior para cultuar a Deus. E ali, à custa desses peregrinos, eles empilhavam os seus saques e deixavam nos seus depósitos sagrados. Tudo isso protegidos por um suposto caráter indestrutível do templo onde eles estavam. Essa passagem, ela ilustra uma confrontação direta contra a corrupção e contra a profanação do sagrado. O templo ali, destinado a ser um lugar de adoração, um lugar de comunhão a Deus, havia se tornado um mercado explorador das pessoas. Essa distorção do propósito divino reflete ali o que acontece também hoje em falsas igrejas e entre falsos mestres que enganam e se aproveitam das pessoas. Assim como ali os comerciantes no templo exploravam os fiéis, cobrando preços exorbitantes, aproveitando-se da devoção, falsos mestres também se utilizam da fé das pessoas para ganho pessoal. Eles podem pregar um evangelho distorcido ali, prometendo bênçãos materiais e espirituais em troca de dinheiro, manipulando emocionalmente as pessoas e exigindo uma obediência cega delas. Essa exploração, ela desvirtua a essência do que é o evangelho, que é o amor, que é a graça, que é a verdade em Cristo Jesus. Jesus mostrou ali a indignação justa ao purificar o templo, enfatizando ali as Escrituras que diziam que a casa de Deus era um lugar de oração para todas as nações e não um covil de ladrões. E da mesma forma, os cristãos hoje são chamados a discernir os ensinamentos que recebem, comparando-os com as Escrituras sagradas. É importante estar atento a líderes que buscam enriquecer e ganhar à custa dos outros, em vez de servir com humildade e integridade ali. Essa passagem, meus irmãos, ela nos encoraja a termos um discernimento espiritual, a avaliar os ensinamentos, as práticas das igrejas e os líderes à luz das Escrituras, garantindo que estejam alinhados com a verdade do Evangelho. Há também a nós combatermos a exploração, rejeitando as práticas que exploram a fé das pessoas para ganho pessoal, denunciando essas injustiças e promovendo a integridade de uma liderança saudável,
e também a perseverarmos na santidade, manter a pureza da adoração e o propósito original da igreja como um lugar de comunhão com Deus e serviço ao próximo. Infelizmente, não é isso que nós vemos em muitos locais. Em muitos locais. Todos os dias, levantam-se igrejas e líderes, muitas vezes mal intencionados, com corações maus, tentando utilizar da fé para ganho pessoal. Marcos, aqui 11, ele serve como um alerta, chamando a ação contra essa corrupção espiritual. Assim como Jesus ele purificou o templo, nós somos desafiados também a proteger a igreja de Cristo dessas influências e buscar a mensagem verdadeira de Cristo Jesus, o verdadeiro evangelho. Mas antes de continuar, eu queria destacar algo que pode passar despercebido aqui também. Lá no versículo 15, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, mas também os que ali compravam. Percebam isso. Compradores e vendedores. Isso pode ser algo difícil de nós entendermos. Vendedores sim, né? Eles eram culpados de explorar ali os peregrinos, vendendo, né? Que estavam ali depenando aqueles peregrinos. Mas por que os pobres, inocentes, compradores deveriam ser incluídos no número daqueles que os quais o Senhor demonstrou a sua indignação ali? Por que os compradores também? E a resposta é provavelmente que essas pessoas eram muito submissas. Muito submissas. Elas aceitavam as coisas como elas eram. Não questionavam. Certamente era muito mais conveniente ali comprar um animal no átrio do que trazer e correr o risco de não passar na inspeção oficial na época. Por isso, a concessão dos vendedores tinha se tornado uma conveniência também para os compradores. E o receptor era tão errado quanto aquele que vendia. E que em muitos casos, por causa dos preços exorbitantes, também era chamado de enganador. Ele se deixava enganar. 1 Timóteo 4, 3 a 4, nos diz que virá um tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo seus próprios maus desejos, segundo suas próprias vontades pecaminosas. Como se sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a mentiras, aos contos de carochinha. O que quero dizer com isso? Muitos que hoje estão em igrejas, sendo enganados com falsos evangelhos, são também culpados, pois são submissos demais aos seus líderes. Eles não questionam, eles se deixam dominar, e muitos disso pela conveniência de estar numa igreja da modinha, de ouvir aquilo que são agradáveis aos seus ouvidos, onde você é o centro do coração de Deus. É cada coisa que a gente escuta. Calhou de essa semana eu vi que agora Deus também é Deus Mãe, que você pode descansar no seio do Deus Mãe, uma nova pessoa da Trindade. Todos os dias nós escutamos inúmeros falsos profetas, falsos pregadores, e muitos, e milhares de pessoas se deixam enganar. Se deixam enganar. Às vezes é um pequeno desvio, mas é tão pouco. Por que eu vou sair dessa igreja? Por que eu vou questionar? É tão pouco. É tão pouquinho que eles estão desviando. Ali tem a palavra. É só tem isso de errado. É só isso aqui de errado. Mas um pequeno desvio na doutrina chega em outro caminho. Seja um grau, você já vai chegar em outro caminho final. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com as falsas doutrinas. Muitas vezes estão ali por conveniência de investir ali o seu dinheiro. Dê à igreja tanto, e você receberá 10 vezes mais esse valor. Quem não quer investir no investimento onde você vai receber 10 vezes mais? Quantos são enganados? Porque em vez de buscar a Deus, estão buscando o quê? Lucro. E por conveniência permanece nessas igrejas, com esses falsos ensinos, com essas falsas doutrinas. Se deixam ser enganados. E não pensem em vocês.
que eles não carregam uma culpa. Jesus também olha com indignação para essas pessoas. Também estão ali denegrindo o sagrado de Deus. Deveriam olhar para as Escrituras e perceber algo, isso é errado ali. Não é possível. Isso não faz parte da palavra de Deus. Por que, pastor, você está fazendo isso? Não questionam. Não questionam. No mínimo, deveria questionar aquele pastor, aquela igreja. Ou, às vezes, procurar uma outra igreja saudável. Mas permanecem sendo enganados. E Jesus olha com indignação para essas pessoas também. Deveriam olhar, vocês que são cristãos, olhar para a palavra de Deus e averiguar se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo feito, se aquilo que está sendo falado, está sendo exigido, está de acordo com a palavra de Deus. Se não, questione ou saia dali. Porque aquela não é uma igreja verdadeira. E aquele não é um verdadeiro profeta. Mas imagine agora, na continuação do texto, o impacto que aquele dia no templo deve ter tido na mente dos discípulos e daqueles que estavam ali observando. Aqueles que viram Jesus expulsando os mercadores, reordenando o templo, purificando o templo, trazendo de volta a sua dignidade, a sua pureza, não puderam esquecer o impacto daquela purificação nas suas vidas. Mas olha a reação dos oponentes de Cristo no verso 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuraram uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina. Os líderes religiosos, ao ouvirem a palavra de Jesus, sentem-se expostos, se sentiram expostos ali por Jesus. A sua autoridade ali, ela foi questionada. O seu sistema, que eles tinham montado muito bem, foi ameaçado. Em vez de se arrependerem, eles escolhem o caminho da resistência. Portanto, Jesus precisa morrer. Precisa morrer. Eles só estavam discutindo como isso aconteceria e quando isso aconteceria. Mas já tinham decidido que Jesus precisava morrer. O povo que circundava ali com uma muralha de proteção a Jesus, e o seu, de alguma forma, impedia que aqueles homens fizessem alguma coisa ali naquele momento. O texto fala, pois temiam porque toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina. Então eles precisariam tomar o coração da multidão para conseguir matar Jesus. E é o que eles farão. A reação dos líderes, meus irmãos, revela a dureza de seus corações. Eles estavam mais preocupados em manter o seu poder, os seus privilégios, do que buscar a verdade de Deus. A presença de Jesus desafiava ali o status quo daquele local. E eles não estavam dispostos a mudar. E essa oposição, ela culminaria na crucificação de Jesus. Mas também abriria o caminho para a redenção. A rejeição dele se tornaria parte do plano redentor de Deus. Nós precisamos ficar atentos à forma como reagimos à correção divina. Não pense nós que estamos alheios também a isso. Será que estamos resistindo às mudanças que Deus quer fazer em nós por causa do nosso orgulho, por causa do medo de perder alguma posição, alguma conveniência? Devemos cultivar um coração aberto ao Espírito Santo, disposto a ser moldado e a ser corrigido também. Mesmo quando isso significa um desconforto, mesmo quando isso significa uma mudança de planos. Como nós estamos reagindo à correção de Deus? Essa purificação do templo, ela não foi em um ato isolado, mas um chamado para um novo entendimento sobre o que é ser um templo de Deus. Eu queria que a gente lesse 1 Coríntios 6:19. Paulo nos fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Aqui o texto não está dizendo que você é igreja, tá? Não é dizendo assim, eu sou igreja.
Isso é um outro engano de Satanás, uma mentira de Satanás. Ele está dizendo que vocês são habitação, os cristãos são habitação do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. É o que ele está dizendo. Não que nós, sozinhos, somos a igreja. Não é isso. Você é templo do Espírito Santo. Em Cristo, o templo não é mais ali aquela construção física, mas nós mesmos, os crentes em Cristo Jesus, chamados a ver como templos vivos que refletem a santidade e o amor e a presença de Deus. O que Jesus fez naquele dia em Jerusalém simboliza o que ele deseja fazer também em nossos corações e na vida de todos aqueles que ele ganhou para uma nova maneira de viver, onde cada um de nós é chamado a ser um lugar de encontro entre Deus e o mundo à nossa volta. Primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês é: deixe Jesus purificar o seu coração. Como templos vivos, somos chamados a manter o nosso coração puro diante de Deus. Tal como Jesus ele purificou ali o templo em Jerusalém, ele deseja purificar o nosso coração, a nossa vida. Jesus ele deseja purificar a nossa vida, removendo tudo que está em desacordo com a santidade de Deus. E isso significa que precisamos praticar ali um autoconhecimento e uma honestidade espiritual, pedindo que o Espírito Santo revele em nós áreas de nossas vidas onde nós podemos estar misturando o santo com aquilo que é profano, onde os nossos desejos e os nossos interesses pessoais possam estar interferindo em nossa devoção sincera a Deus. Que possamos permitir, meus irmãos, que Jesus faça essa obra de purificação em nós, para que nós sejamos templos vivos que refletem a glória e a santidade de Deus neste mundo que vivemos. Devemos permitir ser purificados por Cristo todos os dias. Viva como um templo de adoração. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo nos lembra que nós somos corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ao sermos chamados a sermos templos vivos, somos também chamados a viver de forma digna da habitação divina. Isso significa buscar a santidade, a cultivar uma vida de adoração verdadeira, onde as nossas ações, o nosso caráter reflete a presença de Deus em nós. Também para que nós sejamos um canal de reconciliação neste mundo. Assim como Jesus afirmou que o templo seria uma casa de oração para todos os povos, nós somos chamados a ver de modo que acolhemos e reconciliemos todos com Deus. Em um mundo fragmentado onde tantos buscam sentido e pertencimento, nós somos chamados a ser uma comunidade acolhedora, uma comunidade aberta, onde as pessoas possam encontrar o amor, a aceitação e acesso a Deus. Isso pode significar, por exemplo, perdoar, acolher, amar aqueles que estão à margem. E por último, nos comprometendo com uma vida de oração e adoração genuína, autêntica. O templo ele deveria ser uma casa de oração. E Jesus nos chama a viver uma vida de oração. Uma vida de adoração. A oração nos conecta com Deus. Ela fortalece a nossa fé e nos ajuda a manter o coração focado em Deus. Assim como o templo de Jerusalém foi designado para a oração, para ser uma casa de adoração, nós também fomos criados para uma vida de comunhão com Deus. Jesus nos convida a cultivar um coração que busca Deus em oração constante, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Mas Jesus também, meus irmãos, nos chama não apenas como cristãos individualmente, mas a igreja de forma coletiva para ser um templo, um novo templo, a comunidade viva que representa a presença de Deus na terra. Como igreja, nós somos chamados a ser um lugar onde o amor, onde a justiça de Deus são visíveis. Um lugar de segurança, de acolhimento, de esperança para todas as pessoas poderem vir e encontrar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus.
Jesus nos convida a trabalhar em conjunto para refletir a glória de Deus e ser luz para todas as nações em um mundo em trevas. Meus irmãos, a purificação do templo por Jesus é mais do que um evento histórico aqui. É um chamado contínuo para a nossa devoção espiritual. Nós somos chamados, nós somos desafiados a examinar os nossos corações, as nossas práticas, as nossas devoções, a nossa adoração a Deus. Jesus nos convida a remover tudo aquilo que corrompe a nossa relação com Deus, a retirar todas as barracas que fazem parte da adoração a Deus na nossa vida, a restaurar a santidade de nossas vidas. Ele nos mostra que não podemos permanecer passivos diante da corrupção e da injustiça. Somos chamados a agir com zelo, a defender a verdade, a promover a justiça. A purificação do templo realizada por Jesus é um chamado para todos nós. Para todos nós. Ele nos lembra que Deus deseja habitar conosco e fazer a nossa vida um lugar sagrado. Um verdadeiro templo onde a sua presença é honrada. Jesus nos mostra que quando Ele habita em nós, a nossa vida se transforma e passamos a viver com um propósito, em santidade, em zelo pela missão de Deus aqui nesse mundo. Ele nos chama a sermos templos vivos, reflexos da sua graça e do seu amor, para que o mundo veja, através de nós, a glória de Deus. Vamos orar? Deus, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós utilizamos esse templo, Pai, esse templo vivo que somos nós, de maneiras que não trazem honra a Ti, Pai. Perdão, Senhor. Perdão, porque muitas vezes nós fazemos que nem o povo daquela época, Pai. Como os mercadores, como os cambistas, como aqueles que compravam, Pai. Nós, Pai, manchamos o templo do Espírito com tantas coisas mundanas, Pai, que não fazem parte da nossa adoração a Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Purifica esse templo, Deus. Assim como Tu purificou o templo de Jerusalém, purifica esse templo, Deus. Faz com que, Pai, nós possamos ser limpos pelo Teu sangue derramado na cruz por nós, Pai. Que esse sangue possa purificar a nossa vida de todo pecado, de todo mal. E que possamos ser um templo santo, justo, que traz honra a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós Te pedimos também, Pai, por todas as pessoas que estão sendo enganadas em templos por aí afora, Pai. Desperta, Senhor, cada uma dessas pessoas, Senhor. Cada um dos Teus verdadeiros filhos, Pai, para que eles possam, Senhor, questionar à luz da Tua palavra as práticas e os ensinamentos dessas igrejas, Pai. Que eles possam, Deus, se voltar a um templo purificado, Pai. Que se for necessário, Pai, eles deixem de lado as suas conveniências e se voltem a Ti, Pai. Num verdadeiro templo, onde é pregado o verdadeiro Evangelho, Pai. É isso que nós pedimos. Nós Te agradecemos, nosso Filho amado Jesus.